facilidade ficar melhor. Na medida que forem surgindo dúvidas, vocês podem pedir a palavra que eu vou passando para vocês também, ok? O que acontece, meus queridos? Com relação aos trabalhos, então, o que precisa ficar claro? Hoje é o prazo, deixa eu abrir o cronograma e compartilhar com vocês aqui, porque hoje tem um tanto de novidade para vocês aqui. Ok. Você vai ter coisa nova hoje? Todos os dias, né? Fase de fechamento de etapa, todo dia tem uma novidade para vocês, né? Aqui, mas vocês perceberam aí que eu diminui bastante no planejamento da semana os exercícios de livro, para vocês justamente terem tempo de resolverem com qualidade esses exercícios avaliativos, né? Vocês perceberam aí nos roteiros? Sim. Eu diminui bastante, eu tinha conversado até com a Graça, seu Grazi, não vou dar tanto exercício no livro nessa semana, justamente porque eles têm muita atividade avaliativa, e aí eu preciso do empenho deles, né? Ó, primeira coisa, meus queridos, que eu preciso mostrar para vocês é esse cronogramazinho aqui, que todo mundo já tem, que a gente precisa... Eu vi já. Que a gente precisa ficar atento a ele por conta das datas, ó. Hoje, por exemplo, é o prazo máximo para vocês enviarem para mim o trabalho sobre o menino no espelho, tá? Ele vale 5 pontos, mas vocês têm aí o dia inteiro para me encaminhar. É até hoje, ok? Então, até hoje, às 23h59, vocês podem me enviar isso aqui. Sugiro que vocês não deixem... sugiro que vocês não deixem para o último minuto, né, o último instante, porque meia-noite ele estará valendo metade dos pontos, ok? Estou brincando, tá, gente? É porque muitos já me enviaram, estou vendo o empenho de vocês aí, tá? E eu conto com isso, né? Lembrando que a gente já está no finalzinho de etapa, né? A gente já está encerrando a etapa. Outra coisa. Ô, professora, esse aí é aquele lá que tem que fazer em PowerPoint, né? PowerPoint, esse mesmo. Tá certo. Agora, meus queridos... Professora, só uma pergunta. Tá, só um minutinho, eu vou abrir espaço para vocês fazerem perguntas ao final aqui, só para eu apresentar o que eu tenho que mostrar para vocês aqui hoje, que às vezes o que eu vou explicar vai responder a dúvida de vocês. Se não responder, eu deixo 10 minutinhos aqui da aula para a gente discutir no final. Pode ser, Mariana? Pode. Então, vamos lá. Aí, desliguem, por favor, o áudio de vocês, está dando retorno aqui, que senão vocês vão ficar ouvindo voz robotizada. Só um minutinho. Eu terminei de fazer o PowerPoint. Só um segundinho, deixa eu só explicar isso aqui, e aí eu vou abrir a palavra para vocês aí de novo. O que acontece, meus queridos? Com relação a esse teste que ocorreu ontem, vocês me deixaram assim, muito felizes, muito surpresa, porque na condição de professora, com esse sistema remoto de aula, eu fico um pouco angustiada no sentido de: será que o meu aluno está compreendendo todo o planejamento que eu preparo e envio para ele durante a semana? Eu já falei isso aqui, porque estando em sala de aula, é diferente. O professor está ali, ele faz uma correção, ele percebe quem está participando. O aluno que não está participando, o professor dá uma voltinha lá, olha, né, livro e tudo, essa resposta não está adequada não, presta atenção aqui. E estando nesse sistema remoto, esse acompanhamento de perto a gente não tem. Aí eu fiquei pensando assim, até que ponto que esses meninos vão dar conta desse teste ou não. E aí, para minha surpresa, à medida que vocês iam terminando o trabalho, eu ia acompanhando o resultado do lado de cá. E, gente, o resultado foi super satisfatório, muito positivo, e eu fiquei muito feliz, tá? Com o resultado da minha turma. O 7º ano B, assim, literalmente brilhou, tá? Foram notas, assim, acima do esperado. Eu estava esperando uma nota mediana por conta desse sistema remoto, e vocês me surpreenderam muito. Foi, assim, o desempenho da turma, de modo geral, tá de 80%, né, para cima lá, tá? Então, parabéns. O que acontece? O que está por vir? Por isso que eu quero uma atenção de vocês. Na semana que vem, dia 6 de maio, nós temos outro teste eletrônico. Vai funcionar da mesma maneira como vocês realizaram esse aqui. E vocês viram que foi simples, né? Clicou lá no link e apareceu o questionário. O que acontece? No dia 6, faremos outro teste dessa mesma forma, no horário que eu estabelecer lá no horário de aulas que a Grazi vai enviar para vocês. Eu vou marcar lá assim, horário X, vai ser a resolução dos exercícios, ok? O que vai diferir, deixa eu só ver que a gente, parece que tem aluno querendo entrar para a sala de aula. Tem. Professora. Só um segundinho.
Só um segundinho que eu termino aqui de explicar aqui as atividades, aí eu passo a palavra, viu, Mariana e Enzo, né, que estão querendo falar comigo. Ai, então, voltando aqui, meninos, com relação a esse teste que está previsto para a semana que vem, dia 6 de maio, a forma como vocês realizarão esse trabalho é o mesmo procedimento de ontem. Vocês vão receber o linkzinho e tudo. O que vai diferir desse teste para esse daqui é o conteúdo. Nesse caso aqui, não precisou de um estudo prévio, porque eu cobrei apenas a habilidade de interpretação textual. Nesse caso aqui, já precisa de um estudo prévio, que são os aspectos gramaticais estudados até o momento. E aí, meninos, o que a gente vai precisar, né, para sermos bem-sucedidos neste trabalho? E saber identificar tipos de frase, o que é frase nominal, o que é frase verbal, o que é período simples, período composto, que mais? Tipos de sujeito, saber identificar os termos essenciais da oração, o que é um sujeito, o que é um predicado, saber identificar os tipos de sujeito, o que é um sujeito simples, o que é um sujeito composto, o que é um sujeito desinicial, ou também chamado oculto, né? E o que é uma oração sem sujeito, o que é um sujeito indeterminado também. E, por último, os tipos de predicado, o que é um predicado verbal, nominal, verbo nominal. Esse conteúdo, gente, foi o que foi trabalhado, né, gramaticalmente falando, em termos de gramática, ele foi trabalhado na primeira etapa. E são conteúdos que são pré-requisito para a série seguinte. Por quê? Aqui nós começamos a realizar a análise sintática do período simples. Agora, né, mais no final do ano, terceira etapa, vocês já vão começar a analisar a estrutura sintática do período composto, e ano que vem vocês já vão aprofundar no período composto, tá? Então, ó, recapitulando, sujeito e predicado, o que é um sujeito, o que é um predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado e tipos de frase. Lembrando que frase engloba frases nominais e frases verbais. Frases verbais, período simples e composto, ok? Bom, meus queridos, agora o que acontece? Repete, por favor. Sim, vocês querem que eu registre isso para vocês para a semana que vem? E aí a Grazi manda no planejamento? Sim. Sim, ia ser ótimo. Então, peraí, só um minutinho. Pelo WhatsApp que você tá falando? Sabe aquela programação que a Grazi manda da semana para vocês? Aham. Eu vou colocar. Aí eu vou colocar lá assim, por exemplo, ó, no dia, cadê? Tá marcado aqui, ó, dia 6. Então, na aula do dia 6, eu vou colocar assim, lá no planejamento, teste eletrônico de múltipla escolha, aspectos gramaticais, conteúdo. E aí eu vou pontuar o que vocês têm que estudar. Agora, o que eu vou pedir a vocês? Recebeu a programação da semana? Geralmente a Grazi manda fim de semana, até na segunda, não é isso? Então, eu vou pedir a vocês o seguinte, não deixa para olhar o meu planejamento, por exemplo, no dia 8, o que for do dia 6, não deixa para olhar lá no dia 6, não, porque como está previsto um teste, aí vocês vão olhar no mesmo dia do teste e vão estudar? Não, então olha no final de semana ou na segunda-feira, o que está previsto? Aí, por exemplo, dia 6, ó, tem o teste da Vivi falou que era para olhar lá esse dia de aula. Aí olha lá na programação, vai estar lá assim, aspectos gramaticais, né? O que é para ser estudado para o teste do dia 6. E aí eu vou colocar para vocês, ok? Deixa eu até anotar. Aí você vai, colocar que nem você falou aqui, tipos de predicado. Isso mesmo. Vocês querem... eu vou repetir para vocês, mas eu vou registrar isso para a semana que vem, o conteúdo dele para vocês, tá? Então, deixa eu só anotar aqui, 7º ano B, enviar conteúdo do teste gramatical. Quem quiser já registrando para aproveitar aí feriadinho, né, amanhã e ainda final de semana para estudar, pode registrar, tá? Ó, tipos de frase. E aí vocês vão anotar entre parênteses frase nominal, verbal. E aí dentro das frases verbais, lembrem-se de estudar o que é um período simples. Doutora, vai cair frase verbo nominal? Peraí, período composto, ok?
Agora, tipo. Peraí, você pode repetir, por favor, professora? Sim, sim, ó. Tipos de frase. Aí vocês vão colocar entre parênteses frase verbal e nominal. Coloquei. Termos essenciais da oração. Aí vocês vão colocar entre parênteses sujeito e predicado. Só sujeito e predicado? Ou seja, pode ser que tenha uma questão lá que é só para vocês reconhecerem se é um sujeito ou se é um predicado. Talvez eu nem pergunte a classificação, nenhuma questão, tá? Por isso que eu coloquei separado. Termos essenciais da oração. Então, pode ser que eu coloque uma oração e peço a vocês assim, identifique a função sintática do termo destacado. Aí vocês vão colocar sujeito, ou então predicado. Professora. Só um minutinho. Tá, mas você não vai pedir, tipo, verbo transitivo, verbo intransitivo. Não, transitividade ainda não. Eu só vou pedir, ó, presta atenção. Tipos de frase, frase nominal e verbal, termos essenciais da oração, são sujeito, predicado. Depois, anotem aí, tipos de sujeito. E depois, tipos de predicado. Somente isso para o nosso teste gramatical. Sempre 6 perguntas, né? Sempre, tá, gente? Toda vez que você pode fazer questionário no Google Forms, para mim, cada questão vale um ponto, ou seja, terão 6 questões aí sobre esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês, e eu farei questão de registrá-lo no planejamento da semana, tá? Agora, o que acontece? Mariana está querendo perguntar, não esqueci do Enzo também não, tá? O que acontece, pessoal? Eu passei para vocês, então, o conteúdo aqui, né? Já expliquei como que esse teste será realizado, da mesma forma que o de interpretação. Dei um retorno para vocês sobre o teste que vocês fizeram ontem, que foi muito positivo. Agora, hoje, eu preciso falar com vocês deste trabalho aqui, ó. Essa quarta atividade avaliativa, que é a entrega das questões discursivas sobre curta-metragem Cordas, Desamarrando o Preconceito. Vocês já estão de posse do roteiro que foi enviado na semana passada, durante o fim de semana, juntamente com a programação dessa semana, a Grazi mandou para vocês. Esse trabalho, ele vale 6 pontos e ele é para ser entregue no dia 8 de maio, tá? E semana que vem eu venho com essa última proposta de trabalho aqui, beleza? O que acontece? Deixa eu até pôr aqui para vocês aqui, ó. Roteiro. Esse último roteiro eu vou trabalhar com vocês na semana que vem, tá, gente? Sobre o livro Na Ilha do Dragão. O que acontece? Eu anotei aqui. O que acontece? Sobre esse trabalho que estou entregar aqui, eu vou trabalhar o roteiro deles aqui agora com vocês, tá? Vou esmiuçar, porque se tiver alguma dúvida, eu posso tirar aqui em tempo hábil, né, para vocês. Eu tenho 2 dúvidas agora. Anota aí para você não esquecer de nenhuma delas, tá, meu anjo? Que eu vou te atender aí. Só um Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia colocar as dúvidas no chat e vou para você, Viviane, pedir para quem está comentando coisa inútil no chat parar de comentar coisa inútil e copiar a pergunta. Daí só vai ter pergunta e vai ter uma lista lá. Então, eu também não tá ajudando, não. É o Gerardo que tá falando? É o Gerardo, boa sugestão. Mas se vocês não quiserem perder tempo registrando dúvida aí também no chat, assim, coisas à toa, eu acho que nem pensar, né, gente? Porque a gente está tendo essa aula aqui, eu acho que a gente não pode perder nada. Mas se vocês não quiserem registrar, é só anotar rapidamente no caderno aí, que no final eu vou abrir aqui para dúvidas, tá? Professora, sabe o que eu acho bem? Quando eu vi o vídeo Cordas Desamarrando o Preconceito, eu lembrei de um vídeo, só que, adivinha, era o mesmo. Olha. Eu tinha visto quando eu tinha uns 7 anos lá na minha outra escola. Uai, bom demais. Então você acabou recapitulando aí, né? Uma história que você já assistiu, Mariana, onde é que você estudava? Eu estudava no Colégio Imaculada Conceição.
Ah, Meus tá. Porque queridos, eu tô no colégio Ô, que eu já professora, outro vídeo muito legal também que você podia recomendar é um vídeo chamado LOL. L-O. LOU, Ele é muito bom. já anotei aqui que eu quero assisti-lo. De repente, dá para a gente fazer algum planejamento, algum projeto para a gente Professora, desenvolver durante o a ano. história é Só muito um minutinho. Mariana, só um segundinho que eu preciso explicar aqui. Ao final, eu vou abrir a palavra para vocês, ok? Então, vamos lá, meus queridos. Ó, roteiro de estudo sobre curta-metragem Cordas, Desamarrando Preconceito. Data de entrega, dia 8 de maio. Gente, eu vou abrir aqui o calendário. Dia 8 de maio vai dar na sexta-feira que vem. Isso significa, olha só, que vocês têm até o dia 8. Vocês poderão me entregar no dia 7, dia 6. O prazo máximo de entrega é esse aqui. Eu, Viviana, não gosto de trabalhar com data máxima, tá? Sempre quando alguém me passa, me delega alguma função para o dia, por exemplo, 8, para mim, né, eu marco o seguinte, dia 7 é o prazo de entrega, porque aí eu vou me anteceder ao prazo real, mas aí fica a critério de vocês têm até esse dia aqui, tá? Por que eu falo isso? Vocês não deixarem acumular tarefa, né? Semana que vem já tem outra programação, outros trabalhos virão aí, e o aluno que deixar para a última hora, às vezes ele fica muito sobrecarregado, né? Valor, meus queridos, 6 pontinhos. Então, fazer com amor, carinho e dedicação. Orientações. 1. As suas respostas deverão ser registradas neste formulário em fonte Arial 12 sublinhado. Por quê, pessoal? Fonte Arial 12. Já vou explicar para vocês. A fonte é esse tipo de letra que vocês estão lendo aqui. E onde vocês vão olhar? Estão vendo aqui onde está a setinha do meu cursor? Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Aqui, ó, sim, fonte né, Arial. Isso, tamanho 12, né? E por que é sublinhado? Porque à medida que vocês forem respondendo, olha aqui. Aí, ó, fonte Arial 12 sublinhado. Então, aqui, ó. A menina foi à feira, parará, parará, parará. E aí já vai dando a resposta de vocês. Por isso que eu tô pedindo para ser sublinhado, tá vendo? Tranquilo? Só um minutinho. Não é para. Eu vou pedir que desliguem, desabilitem aí o áudio. Pessoal, existe um combinado aqui para esse tipo de aula. Eu preciso explanar para vocês, né, o roteiro e dúvidas ao final da aula. Pode ser? Porque senão, se eu ficar interrompendo aqui toda hora, vocês não vão entender o que é para ser feito direitinho. Então, deixa eu explicar tudo e ao final eu tirar as dúvidas. O que acontece? Surgiu um problema. Na hora que eu enviei este trabalho para a Grazi, eu falei com ela que eu precisava que vocês recebessem esse trabalho em formato Word. Para quê? Para que vocês conseguissem editar esse documento e responder aqui mesmo. Opa, peraí. Responder as questões aqui mesmo. Só que, para minha surpresa, a Grazi me falou que pelo CLESEP ela não consegue enviar documento formato Word. Ela consegue em PDF. Uma vez que o documento está em PDF, vocês não conseguem editar o meu documento. Então, qual que é a minha sugestão, tá? Sabendo dessa dificuldade aí, primeira sugestão, vocês podem abrir um documento comum no Word, então vocês vão ficar no computador de vocês, ó. Aqui, ó. E aí vocês vão colocar aqui, ó, Colégio Piedade, né? Aí ele escreve Colégio Piedade, disciplina, professora, aluno, turma, beleza? Depois aqui no centro, ó, só para identificar a atividade, fonte Arial que a Vivi pediu, 12, sublinhado. O que vocês vão pôr aqui, ó? Trabalho, cordas, desamarrando o preconceito. Fechou a... O título não pode ficar, tipo, em fonte maior para destacar mais, né? Pode sim. Aí a criatividade SUS é até melhor, tá? Aí só o título, né? O resto tem que ser em fonte Arial 12. Arial 12, isso. Aí vocês vão colocar o seguinte, que ó, número 1. Aí aqui já não precisa ser sublinhado, né? Porque eu vou colocar número 1 ainda. Beleza. Aí aqui, como tá numa folha à parte, lembre-se de colocar o nome de vocês aqui, tá, gente? Senão eu não consigo identificar de quem que é o trabalho. E aí vocês vão responder para mim, então aqui vocês só vão colocar respostas. Essa é uma possibilidade, tá? Só que eu orientei uma outra aluna minha, porque ela queria responder nesta folha, em PDF.
Existe aqui na internet, eu vou compartilhar a tela do meu computador de novo com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a tela do Google aí? Sim. Beleza. Sim. Sim. Então, olha só, se vocês tiverem o documento aí, PDF, né, o roteiro, gravado no computador ou no celular, é só vocês pesquisarem isso aqui, ó. Se quiserem, tá, gente? É outra sugestão. A mais simples é aquela do Word que eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem usar o meu roteiro, é só vocês colocar assim, ó, converter, aqui, ó, PDF em Word. Então, eu escrevi lá, ó, converter PDF em Word. Aí, aqui tem aqui, o primeiro site é ilovepdf.com. Então, eu cliquei aqui. A internet está um pouquinho lenta. Beleza. Aqui eu vou clicar e vou selecionar o PDF que eu quero transformar em Word. Então, eu vou clicar aí vai abrir a caixa do meu computador, né, a pastinha que eu quero. Vou localizar o documento que está em PDF, que eu quero transformá-lo para o Word e vou fazer essa conversão. Isso é se vocês quiserem, não é obrigatório, só estou ensinando mais um recurso aqui, tá? Professora, qual que é o nome do site? É I Love PDF. Professora, Só um segundinho, não está aberto ainda para perguntas, não. Só um segundo. Ó, Lembra, professora, que tem várias perguntas sendo registradas no site. Depois você lê e responde o mais importante. beleza, vamos lá então. 2, elabore respostas claras e objetivas. Gente, nada de ficar, entre aspas, aí, enchendo linguiça. Vamos ao cerne da questão, né? O que está sendo perguntado é isso, eu vou responder isso. Eu não preciso contar uma história toda para chegar no ponto, no cerne da questão, ok? Então, fiquem atentos à objetividade e à clareza, que são critérios de avaliação. Após terminar esta atividade, gentileza enviá-la para o seguinte e-mail. Aqui, gente, está o meu e-mail institucional, mas eu tenho recebido, Cleseco, de alunos que estão tendo dificuldade com esse e-mail. Não sei se procede ou ainda esse e-mail é novo do colégio para mim, tá? Mas se caso você, meu aluno, mandou para este e-mail, o e-mail voltou para vocês, significa que eu não recebi o e-mail. Aí vocês vão lá para aquele que já está no roteiro de vocês aí. Sabe aquele e-mail que eu pedi para desconsiderar? Esse aqui, ó. Olha lá. Esse e-mail é o que foi originalmente aí na folha de vocês, professora Viviana de Lacerda@gmail.com, ok? O que acontece, meus queridos? Então, tenta esse aqui primeiro. Não deu, tem esse aí que já está na folha de vocês. Data limite para envio, 8 de maio, ou seja, vocês podem enviar antes, após essa data que não pode. 5. A professora acusará recebimento de cada e-mail, portanto, fique atento. O que é isso, gente? Eu vou dar um retorno para vocês lá assim, ó. Fulano, recebi seu trabalho, ok? Só para vocês ficarem tranquilos. Critérios de avaliação. É o que eu falei ontem. Todo o trabalho que eu passo para vocês, eu gosto de ser bem clara naquilo que vocês serão avaliados. Para quê? Para que vocês saibam em que vocês precisam investir no nosso trabalho, né? Eu ouvi um barulhinho aqui, quero ver se tem gente querendo entrar na aula. Miguel. O que acontece, queridos? Miguel? Miguel? Bom, queridos, o que acontece? Então, olhem só os critérios. Cumprimento das orientações passadas neste roteiro. Então, faça de acordo com o que eu orientei, o que está aqui no roteiro, tá? Pertinência da resposta, ou seja, a resposta está adequada ou não. Interpretação da obra, não é a obra não, tá, gente? Faltou um D aí, ó. Interpretação da obra estudada, ou seja, as questões que vocês respondem demonstram, evidenciam uma boa interpretação da história. Objetividade, clareza na exposição das ideias, é aquela coisa que eu falei com vocês, não precisem contar uma história para chegar no objetivo da questão. Por exemplo, eu pergunto lá, né? Claro que eu não vou fazer esse tipo de pergunta, tá, gente? Mas, por exemplo, que cor que era a blusa da personagem X? Aí, suponhamos que a personagem usa uma blusa azul. Tem aluno que vai chegar para mim e falar assim, ó, a personagem fulano de tal estava utilizando uma blusa azul, ponto final. Ele foi objetivo e claro na resposta.
Mas tem aluno que vai colocar para mim assim: bom, hoje eu acordei e olhei para o céu que estava azul. No céu tinham nuvens que ofuscavam um pouco o azul, que era igual da cor da personagem, da blusa, né, da personagem fulano de tal. Ou seja, esse aluno ele está dando voltas, ele está tangenciando o tema. É isso que eu quero evitar. Eu quero que vocês sejam bem claros e objetivos, ok? Domínio da norma culta. Isso aqui eu havia falado ontem, né? É o processo de revisão, verificar a pontuação. Então, terminou o trabalho, é hora de dar aquela lida com carinho, com cuidado, né? Verificar se está faltando acentuação, se a pontuação está adequada, ortografia. E o último critério, que é a pontualidade, é o que eu falei. Vocês têm até esse dia, pode enviar antes. E à medida que vocês forem enviando, vocês receberão lá um retorno da professora Vivi. Conforme prometido, Vivi está aqui a ouvir vocês. Um de cada vez, por gentileza, podem expressar as dúvidas que eu irei tirá-las. Professora, minha dúvida está no chat. Eu não vou, eu estou olhando o chat aqui, não vou olhar por ele não, porque os meninos estão usando aqui para conversa pessoal. Estão até fazendo conta de matemática. O meu tá lá em cima. Pois é. Então, vamos, para a gente não perder tempo de aula, eu vou pedir o seguinte, expressem aqui rapidamente, né, porque são vários alunos, um de cada vez que eu vou respondendo, porque tem aqui, para vocês terem ideia, 67 diálogos aqui, dentre eles, Vitinho e na letra S, então não vou ficar perdendo tempo com esse aqui agora não, beleza? Professora, o Vitinho perguntou como que faz a letra sublinhada. Não tem problema, meus amores, o que eu tô falando é o seguinte, é pra gente, porque como aqui, nós temos aqui 8 minutos de aula, tá? Porque aí depois eu terei que encerrar para liberar o canal aqui para outro professor. Vamos agilizar o processo. Já acabou a aula. Professora. Oi. A resposta daquela atividade das cordas, a resposta tem que ser em forma Arial também? 12? Arial 12. Gente, e outra coisa, assistam esse curta-metragem com muito carinho, porque é um filme muito interessante, apesar de ser um curta-metragem, né? Ele tem apenas, eu acho que 14 minutos de exibição, mas ele trata de um assunto, assim, muito recorrente no nosso dia a dia, tá? Eu fiz questão de colocar link para vocês. Quem quiser assistir no próprio celular, tem um leitor de QR Code que leva vocês para essa animação, tá? É um filme muito bacana, de pouquíssimos minutos, mas que traz uma mensagem muito interessante para a gente refletir sobre o nosso dia a dia, tá? A maneira como a gente tem de lidar com o que é diferente, né? A gente pode assumir uma postura, às vezes, preconceituosa, que não é a mais adequada, né? Ou a gente pode aceitar a possibilidade de aprender com aquilo que é diferente, né? O que seria uma opção mais inteligente de nossa parte. Professora. As perguntinhas estão todas aqui, espero ter respondido a questão. Professora. Pois não, próxima pergunta, nome do aluno. Professora. Pois não? Se a gente te enviar o trabalho hoje e você vê ele só amanhã, aí vai valer? Claro. Aqui, o que conta é a data do envio de vocês, porque o que acontece, gente? Gente, um de cada vez, por favor. Um de cada vez, por favor, Mariana. O que acontece? Olha, eu trabalho em 2 escolas. Então, por exemplo, na parte da tarde, eu estarei ministrando aulas online também, só que em outra escola. Então, suponhamos que é a Júlia que está me perguntando? Sim. Então, Julinha, suponhamos que você me envie por volta, por exemplo, de 1h da tarde. E aí, hoje, como eu fiquei, né, em aula à tarde toda na outra escola, à noite, às vezes, tem uma reunião ou outra via conferência. E aí, eu só fui ver amanhã, beleza? O que acontece? No dia de amanhã, eu vou olhar a data, ela me enviou no dia tal. Então, o que consta é a postagem sua, mas eu te dou retorno, tá? Ô, professor. Nada, amor. Pois não? Eu já sabia que alguma coisa de ruim ia acontecer lá no curso. Tava bom demais, pra ser verdade. Vocês gostaram? Vocês já assistiram? Eu assisti. Eu assisti uma vez.
Mas é interessante, né, gente, que às vezes a gente lida com situações assim tão delicadas e de uma maneira tão insensível, né? A gente passa a se acostumar a N coisas que a gente não deveria se acostumar. A gente deveria sempre ter aquele desafio, né? Hoje eu vou fazer a diferença positiva na vida no meu caso, do meu aluno, ou então hoje eu vou fazer a diferença positiva na vida de algum colega, né? E muitas vezes a gente não tem esse olhar, por isso que eu gosto de escolher obras assim, filmes assim, livros que tratam desses temas, para a gente aprender a olhar a vida de uma maneira mais diferenciada. Então, professora, lembra de olhar aquele Low lá que eu recomendei. Já anotei que o filme, tá? E se Deus quiser, fim de semana eu irei assisti-lo. Professora. Aqui, só um minutinho, meus amores, porque tem um aluno aqui, ó. Eu não sei quem é, porque tá com o nome da mãe, tá? Tá logado com o nome da mãe. É o Ian. Hã? É o Ian. Ian, professora, meu computador estragou, no celular, e ele vai fazer o trabalho no celular, não tem PowerPoint, o que eu faço? Ô, Ian, dá para você baixar no aplicativo PowerPoint ou programa similar a ele, tá? Esse do PowerPoint, você está falando de outro trabalho, não é mesmo? Porque o de hoje não é para ser feito no PowerPoint, é no próprio Word. E pelo celular você consegue aplicativos similares ao PowerPoint e ao Word também, tá? Essa é uma para baixar. Professora, também tem os próprios aplicativos lá. Oi? Também tem os próprios aplicativos. Tem o Word, tem Excel, tem PowerPoint. São programas, na verdade, são aplicativos similares ao Word, qualquer celular tem. Eu já fiz até trabalho. Eu já vi o próprio aplicativo deles. Isso. O trabalho de hoje. Professora. Só uma coisa, porque o Ian fez a pergunta do outro trabalho que é para ser feito em PowerPoint. O de hoje, gente, é no próprio Word, tá? As coisas super simples, ok? Mais alguma dúvida? Sim. Professora Mariana. Professora. O próximo trabalho vai ser da corda, né? O próximo é o de hoje, né? Cordas, desamarrando o preconceito. Isso mesmo. Peraí, professora. Você está falando, então, que aquele trabalho que é para entregar hoje do Menino no Espelho é para ser feito no Word? Não, o Menino no Espelho tem que ser feito em PowerPoint. É porque o Ian trouxe essa pergunta do PowerPoint e aí eu falei com ele que o de hoje, que é o do Cordas, desamarrando o preconceito, esse é para ser feito em Word, tá aí no roteiro. Agora, o de ontem não, né? O que é para ser entregue hoje, que eu já trabalhei com vocês anteriormente, né? Apresentei o roteiro, ele é em PowerPoint, é o do Menino no Espelho, do livro de literatura. Tá respondido? Professora, assim, Oi? quem não tem o livro Sim, tá respondido. Dragão, como que faz com esse coronavírus? Professora, não terminei. Peraí, Enzo, te interromperam, eu não consegui te ouvir, perdão. Para quem não tem um livro na Ilha do Dragão, como que vai fazer com esse coronavírus? Pois é, Enzo, foi uma preocupação minha que eu cheguei até a levar para a escola, para discussão na escola, sabe? Porque eu acredito que alguns alunos não tenham realizado a compra do livro logo em fevereiro. Mas o que acontece? A postura da escola é a seguinte, tá? Como nós liberamos a lista de material em fevereiro, em respeito aos pais e às famílias que compraram o livro, né, para ser trabalhado na escola, nós não poderíamos deixar de trabalhar com a obra literária, uma vez que ela foi pedida na lista. Aí pensando, só que aí eu também sou mãe, eu sei como é que é a situação, às vezes, aí pensando nessas famílias que às vezes não compraram o livro nesse tempo, porque deram, às vezes, prioridade àquele livro do Menino no Espelho, que seria trabalhado primeiramente, né, em relação ao outro, e aí, às vezes, o pai não comprou o segundo título. O que eu, como professora e mãe também, fui trabalhar aqui para buscar para vocês? Descobri que tem versões em PDF, tá? Então, busca no Google, livro na Ilha do Dragão, na Ilha do Dragão, versão PDF. Você consegue lê-lo pela internet. Essa é a nossa sorte. Ô, professora. Pois não. Eu não terminei. Pode falar, Mariana. Não pode falar primeiro, depois eu termino. Eu tentei te enviar um e-mail, só que eu não recebi resposta nenhuma sua. Eu queria saber se foi para você. Tá, quem tá falando? O Henri.
Henri, você mandou ontem? Mandei hoje. Ah, é por isso, é porque eu tô em aula. Você mandou que horas? Eu acordei, era umas 6h30. 6h30? É, por aí. Ah, não, tranquilo. Nesse horário eu estava tomando meu café da manhã. Foi por isso que eu não respondi ainda. Tá bom. Aqui, Mas, se não tiver recebido por algum motivo, me manda no Clesep para eu saber tentar reenviar. oi, Ian, eu vou te pedir a gentileza. Eu vou pegar até meu celular aqui agora. Você mandou foi no professora Viviana de Lacerda? Não, foi no Ah, português. foi no do colégio, né? Ô, Ô, professora, professora, cuidado que esse aí é o Só um minutinho. Henri. H-E-N. Ó, pessoal, só um minutinho. Henri. Henri? Loureiro. Ok, deixa eu te falar. Eu vou te pedir uma gentileza. Eu vou olhar aqui o meu e-mail. Se você não receber um retorno da Viviana, né, o meu retorno, até umas 14 horas da tarde, eu vou te pedir o seguinte: reenvia para mim. Por que eu estou te pedindo isso? Porque, no meu caso, hoje, agora, na parte da manhã, eu vou tratar com todas as minhas turmas. Aí pode ser que outros alunos queiram esse retorno. Vai ser mais fácil você, que né, o trabalho é seu, aí você vai lembrar da professora, do que eu lembrar de vários alunos e mandar a cobrança no Clesep. Eu acho que vai ser mais difícil eu lembrar disso. Ok. Mas eu te garanto, ó, até as 14 horas eu terei dado retorno para todos os meus alunos que enviaram o trabalho, em qualquer um daqueles e-mails, o professora Viviane de Lacerda ou do Colégio Piedade. Se eu não der esse retorno até as 14 horas, eu vou te pedir a gentileza de encaminhar novamente. Tá. Pode ser? Falou, então. Eu te agradeço, viu, Valeu. pela atenção. Professora, Pois não, amor? eu tenho duas dúvidas. Pois não. A primeira é sobre o trabalho que é para entregar hoje, que pode escrever ele em Word e te mandar pelo Clesap em PDF? Ah, gente, ó, trabalho via Clesep, eu não recebo nenhum, tá? Não enviem nenhum trabalho via Clesep para mim, eu só estou recebendo trabalho via e-mail, tá? E se der defeito na sua Só um negócio? minutinho, só um minutinho. Mas, Quem me fez essa pergunta? Júlia, Ô, Júlia, sua pergunta é muito bem-vinda. E eu tenho que falar isso para todas as turmas hoje. Então, olha só, um combinado, não mandem trabalho via Clesep, porque a Vivi não dá retorno, ela não dando retorno via Clesep, eu não estou avaliando trabalho por lá, tá? Então, eu vou pedir a gentileza de encaminhar para qualquer um daqueles e-mails. Eu passei 2 para vocês. Um, que é o do Colégio Piedade, institucional, e se ele der problema, que alguns alunos me reportaram problema com relação a ele, manda naquele que vocês têm no roteiro aí, professora Viviane de Lacerda. Para vocês terem a segurança de que eu recebi, eu dou retorno para todos os meus alunos, ok? Recebido, tá? Mas não mandem via Clesep, porque ali eu não consigo fazer avaliação alguma, tá? mas então pode escrever ele no Word e te Não. mandar por e-mail? Não, vocês só vão fazer no Word o trabalho que eu apresentei hoje para vocês sobre o filme Cordas. O outro trabalho, ele precisa ser feito em PowerPoint. É aquele do menino no espelho. Por quê, pessoal? Ali, além do letramento basicão que eu estou trabalhando com vocês, a nível de interpretação, né, de gênero textual e tudo mais, eu estou trabalhando o letramento digital. Então, eu preciso da ferramenta tecnológica ali. Ele é critério avaliativo, inclusive. Então, do trabalho do menino no espelho tem que ser feito em PowerPoint, e esse trabalho que eu apresentei hoje sobre o filme Cordas é formato Word. Na dúvida, verifique o roteiro. O roteiro está bem claro e objetivo lá para vocês, o que vocês têm que seguir para ganhar a nota esperada, tá? Professora, sabe Tem um aplicativo. Mariana, só um minutinho. Júlia, esclareci sua dúvida? Sim, mas tem um. Então, o trabalho que você apresentou hoje, eu posso fazer no Word e te mandar pelo seu e-mail em PDF? Pode. Ah, tá, entendi. O que for, né, igual o trabalho de hoje, que é o Word, vocês podem salvar em PDF e me entregar. Eu pedi a vocês que fizessem no Word, é só para vocês terem condições de editar o trabalho, mas na hora de me enviar, pode salvar em PDF. Professora. Peraí, Julinha. Mais alguma dúvida, Júlia? Não. Tranquilo. Próxima a perguntar? Eu.
Pois não, nome? João Vitor. Fala, João. Você já mandou aquelas perguntas do Cordas? Já, vocês receberam no final da semana passada. Ele é referente à aula de hoje, dia 30/4. Você pode olhar lá que tem o roteiro junto. Ok, nas atividades avaliativas, né? Sim, sim. Ok, obrigada. Por nada, amor. Professora, Pois não, Mariana? sabe os trabalhos que a gente te manda Sim, pelo seu e-mail? sim. Tá. Você dá a nota quando? Ô, meu amor, à medida que forem fechando as datas, por exemplo, hoje é o prazo máximo para o menino no espelho. Possivelmente amanhã eu já terei as notas, porque amanhã eu vou me dedicar à correção deles. Ah, entendi. Obrigada, professora. Nada? Próximo? Professor, Pois não? o trabalho da resenha gravada, ela tem que ser só gravada, tipo, pela pessoa falando, e aí, é isso? Quem tá perguntando? Guilherme Almeida Santos? Ian, né? Ô, Ian, meu querido, deixa eu te falar. Não, Eu percebo. é Hã? Guilherme. Eu sou Guilherme. Guilherme? Ah, desculpa, Guilherme. O que acontece? Percebo que você está antenado aí com a programação da semana, né? Esse da resenha gravada, eu não vou falar dele aqui agora, não, para não confundir os meninos, uma vez que tem 2 trabalhos aí, um para ser entregue hoje no formato PDF e um que eu apresentei hoje para o dia 8 em formato Word. Aí, esse de que você fala aí da resenha gravada, eu vou apresentar para você semana que vem. É sobre o livro Na Ilha do Dragão. Aí eu vou detalhar, igual eu detalhei aqui hoje para vocês, tranquilo? Ok, Aí só não faz para não confundir os colegas, tá bom? tá bom. Mais alguma dúvida, meus queridos? Bom, então estamos encerrando a nossa aula. Estou feliz que eu consegui, né, matar a saudade aqui, principalmente no inicinho, que eu estava vendo o rostinho de cada um aqui. Um beijo grande, excelente feriado. Você só não vem na cara feia. Semana em família, tá? Lembrem-se, né, de sempre direcionar o pensamento a Deus, agradecer a Deus aí a oportunidade que nós estamos tendo, né, de apesar de todo esse caos, nós estarmos aqui, né, reconstruindo as práticas escolares e tudo mais, mas estamos aqui aprendendo, né? Um beijo no coração de cada um, já podem saindo, que eu tenho que encerrar a aula, Tchau, porque professora. tem outro professor aí. Tchau, professora. Professora! Com Deus, Tchau, querido. professora. Te amo. Tchau, professora. Amores, um beijo. Tchau. Ai, direito. Tchau! Tchau, beijo.